Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja nos apresenta esse texto muito convidativo de nosso Senhor Jesus Cristo no tocante ao modo de viver do cristão e ao modo do Evangelho. Primeiro, nós temos duas situações no texto santo. Primeiro, essa afirmação de Jesus, que nos causa tanto medo, quando ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui, essas palavras de nosso Senhor causam medo pela situação em que os cristãos vivem no século 21. Muitos cristãos que não têm consciência de que não é só chamar o nome de Deus, não é só ir à igreja, não é só participar da missa, nem muito menos dizer que ama a Deus, mas é preciso uma adesão a Deus, se reconhecer de verdade alguém de Deus, alguém que pertence a Deus, alguém que busca fazer a vontade de Deus acontecer na própria vida. Só que quando nós olhamos a situação do momento presente, nós vemos que muitos se dizem cristãos e pelo simples fato de se dizerem cristãos, pensam que já estão salvos. Por exemplo, os nossos irmãos separados, os protestantes, eles pensam que basta chamar o Senhor e aclamar só o Senhor é Deus e já estão salvos, renegando a igreja fundada por Cristo, renegando a devoção à sua mãe, a Maria Santíssima, não dando valor aos sacramentos todos, desconsiderando livros das Sagradas Escrituras, mas se consideram salvos. Outros tantos dentro da igreja pensam que pelo simples fato de vir à missa, ou quem sabe participar de uma pastoral e um movimento, também já estão salvos. E outros que nem na igreja vêm, acreditam porque Deus é bom, não vai permitir que ninguém se condene. 3 casos de erros. Porque não basta simplesmente se dizer cristão, mas é preciso muitas vezes violentar a própria vontade para fazer a vontade de Deus acontecer. Olha o que São João Maria Escrivá vai dizer com tanta profundidade, e ontem foi o dia dele, não é? A salvação pertence aos violentos. Os violentos são aqueles que deixam de lado a sua própria vontade, os seus sonhos, os seus projetos, e no primeiro momento, contra a própria vontade, buscam fazer a vontade de Deus, e depois vão assimilar, vão entender que a vontade de Deus é melhor para eles. Aquilo que nosso Senhor fala, muito simples: o reino dos céus pertence aos violentos. A violência aqui não é a ausência de paz social. A violência aqui é espiritual. Sou eu compreender que devo deixar de lado aquilo que eu tenho vontade de fazer para aceitar, para deixar Deus fazer na minha vida o que Ele quer. Então vejam que nosso Senhor aqui diz isso muito claro.
mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele dá um exemplo que muitas vezes nos causa medo. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos, não foi em Teu nome que expulsamos demônios, não foi em Teu nome que fizemos muitos milagres? E eu direi publicamente: jamais os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Vejam, a prática do mal aqui não é com o outro só e simplesmente, mas é com a gente também. Muitas vezes a gente pensa que tem gente que diz assim: eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa, meu esposo, eu nunca matei ninguém. Mas não é só isso. A gente pode estar fazendo mal a nós mesmos quando não perdoamos o outro, quando somos devotos da assídia, a preguiça para as coisas de Deus, quando nós deixamos a desejar na relação com Deus e queremos viver a vida segundo nossos próprios critérios. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. A rocha é Ele. Ele é a rocha. Ele é o fundamento do nosso edifício espiritual. Minha gente, não existe vida plena, não existe vida satisfatória, não existe vida eterna para aqueles que não constroem a vida tendo Cristo como rocha. Mas como é que eu tenho o Padre Cristo como rocha? Quando eu busco viver em harmonia com aquilo que Ele deixou, como o Evangelho, em harmonia com os legítimos interpretadores da palavra de Deus, os bispos, o magistério da igreja. Quando eu busco viver a doutrina segundo a tradição da igreja, dos cristãos. Então, é interessante a gente compreender que a construção da minha vida deve ser na rocha que é Cristo, que é a pedra, a rocha que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Os construtores, os profetas do Antigo Testamento, os reis, os juízes, aquele povo todo que edificavam o reino de Deus e que muitos depois, em algum momento aqui e ali, se desviaram até chegar no povo de Jerusalém, nos sumos sacerdotes, os construtores do momento da história, do momento presente na época que Cristo veio, que rejeitaram Ele como fundamento da fé, como Deus Salvador. Agora, é importante a gente também compreender que construir a casa sobre a rocha quer dizer que eu devo ter valores, e os valores evangélicos, coisas que são na minha vida inalienáveis, eu não posso alienar de jeito nenhum. Por exemplo, o respeito ao meu pai, à minha mãe, a fidelidade à minha esposa, o meu esposo, a honestidade, não roubar, não ser assassino, ser alguém que prima pela verdade. Isso é alicerçar a vida na rocha que é Cristo. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Ou seja, vieram as dificuldades, os problemas, as provações, e a pessoa permaneceu de pé, porque o fundamento da vida dela era Cristo. Por outro lado,
Quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Quem é o sem juízo não é o amoral. Não é? O sem juízo não é o amoral. O sem juízo é aquele que é imoral. O imoral é aquele que vive fora da moral católica, da moral cristã. Esse é o sem juízo. É aquele que muitas vezes quer viver a fé de fachada. Por esses dias, saindo com o Padre Marcelo, com o diácono Roberto, a gente vinha conversando no carro a respeito do que é ser católico de verdade hoje em dia. Porque tem gente que pensa unicamente que basta vir à igreja e se diz um bom católico. E muitas vezes faltam critérios e critérios e critérios, como também tem aqueles que estão dentro das pastorais dos movimentos e faltam critérios e critérios e critérios. Então, é importante que a gente compreenda que construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo é a gente ser ajuizado, é a gente ter juízo. E o que é o juízo? É a iluminação que nos vem de Deus. É o Espírito que habita em nós, que nos faz viver em harmonia com o projeto santo de Deus. Quem não tem juízo, constrói a sua vida sobre coisas que não têm fundamento, que não têm base, e logo se esvai. E quando vêm as dificuldades, as provações, os grandes problemas da vida, a casa desmorona, a ruína é completa. Por quê? Porque não tinha um alicerce sólido, que é Cristo Jesus. E quando ele acabou de pregar e falar essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, e não de boca para fora, mas como alguém que de verdade vivia na obediência do Pai. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos, pois, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude e nos ilumine nesse tempo santo, para que, crescendo na amizade com Cristo todos os dias das nossas vidas, tenhamos a dignidade e a sabedoria de consultarmos a Deus e colocarmos a nossa vida, as nossas decisões em oração diante do Senhor, para que Ele nos ajude, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos fortaleça e nos faça verdadeiramente sermos fiéis. Por fim, mais uma palavra de São José Maria Escrivá, quando ele diz assim: só os fiéis herdarão o reino dos céus, como o nosso Deus é fiel. No céu não existe infidelidade. No coração daquele que se santifica, a infidelidade também não encontra espaço. Fiquemos de pé e vamos juntos elevar ao Senhor, o bom Deus, os nossos pedidos, as nossas preces.